Olá Saiyajins, sejam bem-vindos ao canal Seven Balls Brasil. Em determinadas batalhas ao longo de Dragon Ball, nos foi mostrado fusões muito poderosas capazes de enfrentar inimigos que possuíam poderes para destruir planetas facilmente. Com a introdução de fusões, isso nos leva à dúvida se outros seres poderosos poderiam fazer fusão assim com os Guerreiros Z, e se caso isso acontecesse, o quão poderoso poderia ser essa fusão. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma possível fusão, teorizada por muitos que seria a de Whis com Beerus, uma fusão no qual poderia até mesmo superar o poder dos anjos e alcançar a de Zeno. Se você ainda não é inscrito, conto muito com sua inscrição. Assim, você receberá notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, para que eu saiba que vocês estão gostando do conteúdo. Galera, no universo de Dragon Ball, as fusões representam uma estratégia fundamental para que os personagens enfrentem ameaças extraordinárias. Essa técnica única permite que dois ou mais indivíduos se combinem, resultando em um ser singular com poder e habilidades ampliados. Essa capacidade é particularmente essencial para Goku e seus companheiros, pois lhes oferece uma resposta eficaz contra inimigos cada vez mais poderosos e obter uma grande chance de vitória. Existem diferentes formas de fusão em Dragon Ball, sendo a dança Metamoru e a fusão Potara as mais destacadas. A dança Metamoru exige que dois participantes executem uma sequência precisa de movimentos em sincronia para que a fusão ocorra com sucesso. Essa técnica foi introduzida durante a saga de Dragon Ball Z, quando Goku e Vegeta se uniram para criar Gogeta e enfrentar Majin Buu. No entanto, a fusão resultante é temporária, dependendo da quantidade de energia consumida durante o combate. Por outro lado, a fusão Potara é realizada por meio dos brincos Potara, acessórios místicos associados a OS Kaioshins. Quando dois indivíduos tocam seus brincos, a fusão é instantânea. A fusão Potara, exemplificada por Vegito, é permanente, a menos que seja desfeita por meios mágicos ou divinos. A fusão tornou-se uma peça-chave em várias sagas de Dragon Ball, permitindo que os heróis enfrentem inimigos praticamente invencíveis. Goku e Vegeta, em particular, recorrem à fusão para superar desafios, além de suas capacidades individuais. Além disso, a fusão de Goten e Trunks resulta em Gotenks, um guerreiro notável que adiciona mais complexidade às batalhas. A flexibilidade das técnicas de fusão adiciona uma dimensão emocionante às lutas, enquanto os fãs aguardam ansiosamente para ver quais combinações de personagens serão formadas para enfrentar os adversários mais poderosos. A fusão não é apenas uma estratégia tática, mas também destaca a importância da cooperação e do trabalho em equipe, uma vez que os personagens devem estar em sintonia não apenas fisicamente, mas também em termos de personalidade e espírito de luta. A possibilidade de fusão entre Beerus, o deus da destruição, e Whis, seu habilidoso e misterioso instrutor, representa uma hipotética estratégia de último recurso no universo de Dragon Ball. Ambos os personagens possuem níveis de poder excepcionais, com Whis sendo notavelmente superior a Beerus, e a ideia de sua fusão gera especulações sobre o surgimento de um ser incomparavelmente formidável. A relação entre Beerus e Whis é única, com Whis servindo como guia e mentor de Beerus, mas também demonstrando habilidades extraordinárias que o colocam em um patamar superior. Enquanto Beerus é o agente da destruição, Whis assume um papel mais neutro, dedicando-se à manutenção do equilíbrio no universo. A fusão entre Beerus e Whis pode ser considerada teoricamente possível, uma vez que a série introduziu diferentes métodos de fusão ao longo do tempo. No entanto, a realização desse processo dependeria da existência de circunstâncias extraordinárias e da permissão dos próprios personagens divinos. A especulação sobre a necessidade de tal fusão geralmente surge em cenários onde um inimigo extremamente poderoso, comparável ou até superior a Zeno, o rei de tudo, ameaça a existência do multiverso. Zeno é o ser mais poderoso conhecido em Dragon Ball, e sua presença indica um nível de poder que transcende até mesmo os deuses da destruição e seus instrutores chamados de anjos. Caso um inimigo de tal magnitude surgisse, representando uma ameaça inigualável, a fusão entre Beerus e Whis poderia ser considerada uma estratégia de desespero para proteger a existência do universo. Essa fusão resultaria em um ser com a combinação das características únicas de ambos, consolidando a força de Beerus com a incrível destreza e poder de Whis. O ponto crítico para a realização dessa fusão seria a existência de um inimigo de proporções cósmicas,
cujo poder ultrapassasse a capacidade individual de Beerus e Whis. Beerus, como o deus da destruição, é temido por sua capacidade de aniquilar planetas e manter o equilíbrio cósmico. Whis, por sua vez, exibe habilidades que transcendem até mesmo o poder de Beerus, sendo um ser extremamente ágil, capaz de manipular o tempo e demonstrar conhecimentos vastos sobre o universo. No entanto, em face de uma ameaça que desafia os limites da compreensão, a fusão entre Beerus e Whis seria considerada como uma medida extrema. Essa fusão representaria a sinergia perfeita entre a destruição e a preservação, combinando o poder avassalador de Beerus com a maestria técnica e a sabedoria de Whis. Seria um ato desesperado, um último recurso quando a força individual desses dois seres poderosos se mostrasse insuficiente para conter o perigo iminente. O inimigo em questão teria que transcender não apenas as habilidades de combate de Beerus e Whis, mas ameaçar a própria existência dos universos, requerendo uma resposta sem precedentes. Neste cenário, a fusão entre Beerus e Whis não apenas simbolizaria a união física de dois dos seres mais poderosos do multiverso, mas também representaria um sacrifício em prol da preservação da ordem cósmica. A fusão entre Beerus e Whis seria um evento extraordinário, resultando em um ser de uma magnitude de poder que transcenderia as expectativas mesmo dentro do universo de Dragon Ball. Ao unir as características individuais desses dois seres divinos, a fusão potencialmente se tornaria a encarnação definitiva da força cósmica. A força destrutiva de Beerus, capaz de eliminar planetas com um simples gesto, combinada com a destreza incomparável de Whis, que manipula o tempo e o espaço com maestria, criaria um ser capaz de desafiar as próprias leis fundamentais do universo. A fusão resultante seria uma entidade cujo poder se manifestaria em escalas inimagináveis, rivalizando com as potências supremas que regem o multiverso. Seria razoável supor que a fusão entre Beerus e Whis teria um controle absoluto sobre a destruição e a preservação. Essa entidade poderia moldar realidades, manipular energias cósmicas e confrontar ameaças de uma magnitude que nenhum outro ser, mesmo entre os deuses, seria capaz de igualar. O nível de habilidade estratégica e conhecimento cósmico que Whis traz para a fusão também poderia ser um fator determinante na capacidade de enfrentar um inimigo de proporções inéditas. No entanto, como todas as fusões em Dragon Ball, a eficácia e estabilidade desse ser poderoso dependeriam de fatores como a sintonia mental e emocional entre Beerus e Whis. A personalidade e as motivações de cada um contribuiriam para a identidade única da fusão, podendo resultar em uma entidade que, apesar de poderosa, ainda é moldada pelas características individuais de seus componentes. Essa fusão poderia representar não apenas uma resposta ao perigo iminente, mas também uma narrativa emocionante que exploraria a dinâmica entre esses personagens divinos. Além disso, a introdução de uma fusão tão incrível entre esses dois poderosos personagens abriria portas para novas possibilidades no universo de Dragon Ball, desafiando constantemente as expectativas dos fãs e expandindo os limites do que é considerado possível no contexto da série. A magnitude de poder alcançada pela fusão entre Beerus e Whis poderia teoricamente rivalizar até mesmo com a grandiosidade do próprio Zeno, o rei de tudo que detém o título de ser supremo no universo de Dragon Ball. Considerando a vasta extensão de habilidades que a fusão entre Beerus e Whis poderia incorporar, seria plausível conceber um ser cuja força e influência pudessem se equiparar ao inalcançável poder de Zeno. O Rei de Tudo é apresentado como um ser onipotente, capaz de apagar universos com um mero pensamento. Sua presença no cenário cósmico é inquestionavelmente dominante. No entanto, a fusão entre Beerus e Whis, ao unir a capacidade destrutiva de Beerus com a maestria cósmica de Whis, poderia se destacar como uma força que desafia as próprias leis que Zeno impõe. Essa fusão excepcional representaria uma ameaça ou, dependendo das circunstâncias, um recurso vital em situações críticas em que Zeno mesmo pudesse ser desafiado. A ideia de um ser capaz de confrontar o supremo governante dos universos introduziria uma dinâmica única na narrativa de Dragon Ball, expandindo os horizontes do que é possível dentro do contexto da série. No entanto, a fusão entre Beerus e Whis para se equiparar ao poder de Zeno não seria isenta de desafios. Zeno é retratado como uma força sem igual, e a própria ideia de desafiar tal supremacia levantaria questões fundamentais
sobre o equilíbrio cósmico e as consequências de interferir nos domínios divinos. A hipotética fusão entre Beerus e Whis não apenas se destacaria pelo seu incrível poder, mas também pela complexidade ética e existencial que sua existência traria, ocorrendo até mesmo o risco de Zeno os punir por terem realizado tal feito em busca de conseguir um poder que poderia superar o dele, causando então diversos problemas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos em breve no próximo vídeo.